Fala, meu povo! Nada melhor do que a gente treinar para esse concurso da CES Gran Rio, pensando no Banco do Brasil 2023. E eu fiz um simulado aqui com 11 questões. Aí tu vai dizer, Zambelli, mas a prova são 10. Tô ligado. Mas resolvi colocar uma a mais para pensar em alguma aposta. E eu vou te explicar isso no decorrer da correção. Acompanha comigo aí então um texto muito legal, um texto falando sobre o continente de plástico que flutua nas águas do Pacífico. Então, a gente vai ter, eu vou ler rapidinho esse texto pra gente fazer a correção. E aí ele disse assim: com o seu apelido Sétimo Continente já se diz tudo. E não é para menos. A ilha de lixo que flutua no Pacífico triplica o tamanho da França e é o maior depósito de lixo oceânico do mundo, com 1,8 trilhões de pedaços de plásticos flutuantes que matam anualmente milhares de animais marinhos entre Califórnia e Havaí. Charles Morrow disse o primeiro que fez soar o alarme. Foi o primeiro que fez soar o alarme. O capitão e oceanógrafo norte-americano ficou horrorizado quando, em 97, voltava com seu veleiro de uma famosa regata náutica. Encontrou um mar de plástico tão extenso que precisou de 7 dias para o atravessar. A descoberta de Moore mobilizou a comunidade científica e o resto é história. Acabava de se tornar pública a ilha de lixo no Pacífico, um dos sintomas mais significativos da crise ecológica do planeta. 2 décadas depois, a Grande Mancha é um continente de lixo de 1,6 milhões de quilômetros e aproximadamente 80 mil toneladas de plástico que não param de crescer, conforme um estudo científico publicado em 18 pela revista Nature. Para termos uma ideia de sua extensão, basta dizer que já triplica o tamanho da França. Porém, apesar do seu tamanho, o continente de plástico do Pacífico é invisível para os satélites, pois 94% de sua constituição está formada por fragmentos minúsculos de plástico que se desprendem de outros maiores pela erosão. Esses microplásticos, com apenas alguns milímetros de diâmetro, provêm majoritariamente de efluentes terrestres e aparelhos de pesca abandonados, tais como redes, cestas ou jaulas, mas também procedem do tráfego marítimo. Os resíduos dos barcos também contribuem para aumentar esse drama ecológico. Quando essas partículas dispersas na superfície chegam no giro do Pacífico Norte, uma rodovia circular por onde a água passa, são agrupadas e devolvidas de forma aglutinada pelas correntes rotativas ao transitarem pelo oceano. O resultado é uma grande sopa de lixo flutuante que se move à deriva entre o Havaí e a Califórnia. Um texto muito atual, falando dessa questão do lixo, falando dessas questões ecológicas e que vai nos colocar a pensar agora na primeira questão sobre interpretação de texto, que é uma forte tendência da CES Gran Rio a abrir a sua prova com interpretação de texto. E ele disse assim: no título do texto, o autor usa a palavra continente. Por quê? Então, qual é o motivo de se usar continente? O texto fala sobre um novo continente descoberto recentemente. Olha que perigo, né? Porque quando ele usa continente, ele não vai para a relação tradicional, né? Não é um novo continente pensando no tradicional conceito. Ele usa esse continente porque ele dá uma ideia de volume. Então não é porque ele é descoberto recentemente, até porque um continente não é descoberto, né? Ele é uma determinação política, ele é uma determinação, olha, isso aqui vai ser um pedaço que nós vamos chamar de continente, esse outro aqui vai ser um outro pedaço. Então é dentro dessa lógica, por isso que a letra A tá fora. Na letra B ele diz: o principal assunto abordado é a oficialização de um 7º continente do mundo. Cuidado, ele é irônico, né? Ele é debochado, ele diz, olha, acharam um 7º continente. Ele faz uma crítica a isso. Então não é oficializado. Na C, a quantidade de plástico encontrada no Oceano Pacífico poderia, olha, um verbo no futuro do pretérito, né? Poderia, não é que vá, poderia formar o 7º continente do planeta. É essa a nossa resposta. Isso poderia formar pela uma questão de volume.
Porque quando a gente pensa nos continentes, a gente pensa numa ideia de volume. Então essa relação de quantidade de plástico é tão grande que poderia ser um continente. É dentro dessa perspectiva que a gente vai encontrar a letra C como resposta. Na letra D, há atualmente um continente inteiro formado de plástico. E aí, cuidado, né? Não é um continente, de novo, inteiro. Não é um continente que foi acumulado plástico. É como se fosse. E o texto traz à tona um dos continentes que mais polui os oceanos atualmente. Aí ele faz uma lambança aqui de informações ao longo do texto, mas a gente não tem isso. A letra C é o nosso gabarito, mano. Aí vem a questão de número 2. A questão de número 2 traz a seguinte ideia. Ele disse assim, ó: olha, ao abordar a quantidade de plástico presente no Oceano Pacífico, o autor tem o objetivo de... Então, fica ligado nessa palavra que é qual é o objetivo, né? Por que ele fala desse volume de plástico? Então, na letra A, persuadir o leitor para que não jogue mais lixo doméstico nos oceanos. E, cuidado, não é o leitor que está jogando lixo, né? Não é uma relação direta, eu jogo o meu lixo e ele cai lá no oceano. Não é por aí que vai a lógica. Na letra B, apresentar informações sobre as consequências do uso e destinação de materiais feitos com plástico. É isso. Quando ele nos diz, olha, a gente vai jogando esse plástico não é reciclado, ele acaba caindo lá no oceano, ele vai pela uma corrente, ele vai se acumulando e isso vai nos gerar problema aqui e ali. Então, notem que é uma destinação de materiais feitos com plásticos. Ele é mais genérico, né, ao me afirmar que são materiais, porque ele fala das redes, ele fala do lixo do tráfego dos navios, e não é só o lixo doméstico, né? Porque, de maneira geral, nas grandes cidades a gente não tem uma rede de pesca. Na letra C, mostrar como tal material faz mal para os oceanos e persuadir o leitor a abolir o plástico de suas vidas. Ó, não tem como a gente abolir a relação do plástico, né? Ele não diz, olha, não vamos mais usar plástico. Ele diz, nós temos um problema. E as consequências são essas. Por isso que não é para abolir o plástico. Na letra D, e sem incentivar a coleta seletiva e a reciclagem em grandes cidades como em todos os continentes. Cuidado, né? Ele não incentiva a coleta seletiva, né? E ele não incentiva a reciclagem. Ele traz à tona um problema, mas ele não diz, ei, você, vamos separar o seu lixo, vamos organizar isso na sua cidade, cobre do seu... Não tem. E na letra E, revelar a poluição causada pelo plástico nos oceanos escondida dos consumidores, pelas grandes empresas durante anos. Aí ele nos toca numa ideia muito politizada da gente querer fazer justiça, mas não é esse o caso, né? Ele não traz isso ao longo do texto. Ele não diz que as empresas escondem isso da gente. Por isso, a letra B de Brasil é a nossa resposta. Aí, é uma tendência da Sesgran Rio a gente se deparar com duas questões de interpretação de texto, pensando numa prova de 10 questões. Aí a questão de número 3 provavelmente vai ser uma questão de vocabulário, como essa daqui que eu trouxe. E ele disse assim, no trecho, quando essas partículas dispersas nas superfícies chegam ao giro do Pacífico Norte, são agrupadas e devolvidas de forma aglutinada pelas correntes rotativas. A palavra aglutinada, nesse contexto, e isso é importante, ó, é sempre o contexto, é sempre na frase. Poderia ser substituída sem prejuízo de sentido. Então lembra que sentido é semântica, sentido é significado, que é a nossa terceira questão da prova. Então ele vai dizer, olha, de forma remota significa separada. De forma dilapidada, ou seja, dilapidar o bagulho. Desmembrada, separada, isolada ou aglomerada. Ora, o que é uma aglutinação? Isso lá no português a gente conseguiria responder. Em formação de palavras, a gente tem uma formação que se chama aglutinação, que é quando a gente junta, quando a gente funde
as palavras. Ora, repara no que ele diz. As partículas são dispersadas, ou seja, elas se separam e depois elas são agrupadas e aglutinadas. Então elas são aglomeradas. A letra E de esperança é a nossa resposta. Uma questão de vocabulário bem importante, que sempre cai na Sesgran-Hill, e a Sesgran-Hill se organiza muito bem, e eu tenho um curso de questões que depois eu vou comentar contigo, que dá para ver direitinho, assim, a questão 3, sinônimo, na outra prova, antônimo, que é o contrário. A maioria das questões, a gente tem uma proporção na Sesgran-Hill de 3 questões de sinônimos para uma de antônimo, tá? Mas existem questões que cobram o contrário da palavra que foi dita. Legal? Aí vem a questão de número 4, e ele pede quanto à colocação pronominal. Ele diz, considere a seguinte passagem do texto, o resultado é uma grande sopa de lixo flutuante que se move à deriva. E ele diz, olha, qual que obedece à norma padrão? A norma padrão é a norma culta. Então, ele vai trabalhar nessa questão com essa ideia aqui, ó. E o que a gente tem como regra, né? Na regra da colocação pronominal. A regra diz assim, a gente nunca começa uma frase pelo pronome oblíquo. Nunca pode começar uma frase por te amo, me abraça, nos falaram. A gramática diz, não se começa uma frase por pronome oblíquo. Alguém tem que fazer a atração. Que a gente fala que ele puxa, né? Alguém tem que puxar esse cara. Quem é que puxa? Que é o que a gente chama de próclise. Já ouviu falar de próclise? Próclise é quando o pronome vai na frente do verbo, só que alguém tem que fazer essa atração. De maneira bem simples, pensando em Sesgran-Hill, a gente tem que lembrar que os pronomes, as conjunções e os advérbios vão fazer essa atração. Então, a qual se move, porque a qual é um pronome relativo, e o pronome relativo puxa o pronome para frente do verbo. Depois, movendo-se. Opa, aqui era como se fosse o início de uma frase, porque a vírgula não faz a atração, e esse se é um pronome, ele não é uma conjunção. Então, a letra B é a nossa resposta. Ele aplicou uma ênclise aqui. Jesus, o que é isso, Isabelle? Colocou o pronome depois do verbo porque ninguém puxou. Na letra C, uma cola que sempre cai na Sesgran-Hill, a palavra que. A palavra que sempre puxa o pronome para frente do verbo. Depois, se movendo. Ó, não se começa uma frase por pronome oblíquo. E na letra E, nós temos aqui o pronome onde, que também puxa pronome para frente do verbo. Lembra dessa? Pronome atrai pronome. A letra B é a nossa resposta. Na questão de número 5, a gente tem uma questão que não é assim, meu Deus, como isso cai na prova, Zambelli. Essa daqui eu acho que foi até mais, tá? Eu acho que eu queria mais revisar o conceito do verbo haver, que era aquele verbo, o verbo haver, que ele está no sentido de existir e no sentido de ocorrer. E o que diz a regra? Olha, se ele tiver nesse sentido, ele não tem sujeito. Então ele não pode ter plural. Olha a letra A. Existiram muitas viagens, ocorreram muitas viagens. Então, houve muitas viagens. Na letra B, não haviam embalagens, não existiam embalagens. Então, não havia. Na letra C, eles existiam encontrado. Eles ocorriam encontrado. Não. Então aqui ele tem sujeito. E os sujeitos são eles. A letra C é a nossa resposta. Haviam quilômetros e quilômetros de microplásticos. Existiam. Então, havia. E houveram pessoas. Existiram pessoas. Logo, houve pessoas. Na letra B, esse verbo haver não está no sentido de existir e de ocorrer. Uma outra forma de entender essa questão é ver que ele é um verbo auxiliar. Ele é o verbo auxiliar do verbo principal encontrado. Então, quando ele é auxiliar, ele tem sujeito. Quando ele for o principal, que é o caso das outras, ele não terá sujeito. Letra C é o nosso gabarito. Ó, aqui eu coloquei na questão de número 6. Lá no dia da tua prova, pode ser a questão de número 7 também, que é a questão da concordância do verbo destacado.
É uma questão que vai estar lá na tua prova, que é a relação do se. E sempre que aparecer essa questão, a gente tem que fazer a pergunta para o verbo, que é que se mais o verbo. Que é que se mais o verbo. E a gente vai ter, então, o sujeito ou o índice de indeterminação. Se for índice, o verbo fica no singular. Olha só. Necessita-se de pessoas. Que é que se necessita? E a resposta é de. Então o verbo fica no singular. Por quê? Porque este se tá naquela parte lá de concordância e a questão quer saber, ele é um pronome apassivador ou ele é um índice de indeterminação do sujeito? É isso que ele quer saber. Ora, se for um índice, o verbo fica no singular. Se for um pronome apassivador, o verbo concorda. Então, ele pediu uma preposição, ele é o índice. Por isso que o verbo fica no singular. Que é que se compra? Produtos. Opa, produtos está no plural. Então, se compram, porque este se é um pronome apassivador. E aí o verbo deve concordar com o seu sujeito. Dizem que antigamente comia-se comidas. Que é que se comia? Comidas. Então, se comiam. Por que, Zambelli? Não te perde, ó. Esse primeiro é índice. Esse aqui é pronome apassivador. Esse aqui é pronome apassivador. O pronome apassivador concorda. O índice fica no singular. Deixa o verbo no singular, né? Na letra D, que é que se consumia? Muitos grãos, frutas e leguminosas. Se consumiam. Letra D de desespero é a nossa resposta. Porque ele é um pronome apassivador e ele está concordando com esse grande sujeito composto aqui. Na letra E, que é que se procura? Pessoas procuram. Ele é um pronome apassivador. Uma das questões mais certas que a gente tem vai cair lá na tua prova, ela vai estar exatamente a essa altura do campeonato aqui. 2 de interpretação, uma de vocabulário, um ha-ha-ha e, na sequência, a questão do se. Na questão de número 7, eu fui um pouquinho além do que a questão da tua prova lá do dia 23 vai cobrar. Eu coloquei uma relação de pronomes para a gente pensar não só a colocação, mas também o uso do pronome. Então ele disse assim, a substituição da expressão destacada pelo que se encontra entre conchetes está de acordo com a norma padrão em que matam. Ó, se esse verbo é um VTD, porque eu vou dizer, eles matam, e a gente vai perguntar, o quê? Quem? Esse cara é um VTD, ele não pede preposição. Logo, eu não posso usar lhes. Por quê? Porque o lhe, quando completa um verbo, ele é um objeto indireto. Então eu não posso colocar lhe. Les matam. Eu vou ter que dizer que são os milhares de animais marinhos. Logo, o que puxa, né? Que os matam. Porque se os e o as, né? E o a e o o representam um objeto direto. É isso. Então essa questão envolve o emprego do pronome e da colocação pronominal. Vamos para a letra B? Que fez soar o alarme. Então, soar-lo. Quando o verbo termina em R, olha que legal. Quando o verbo termina em R, S e Z, nós cortamos a letra e colocamos lo e lá. Por isso que é so-a-lo e não soar-lo. Porque o verbo termina em R. R, S, Z. Rio Grande do Sul e Zambelli. Corta a letra, soar-lo. Encontrou o quê? Um mar de plástico. Ó, mas o verbo termina em U. Então é apenas encontrou o e não lo, como sugere essa questão. Na letra D, o Moore mobilizou quem? O que? Esse verbo é VTD, igual ao de cima. Então, a comunidade científica, o verbo termina em U, apenas o pronome. Letra D de desespero é a nossa resposta. Porque Moore não vai puxar pronome. Quem puxa são conjunções, pronomes e advérbios. E na letra E, aumentar o quê? Só que o verbo termina em R. Então,
aumentá-lo, porque entra dentro dessa lógica ali do Rio Grande do Sul e Zambelli. Os verbos, quando pedem objeto direto e terminam em RSZ, nós cortamos RSZ e colocamos lo, lá, los e las. A questão de número 8, não te perde. A questão de número 8 nos traz a ideia das conjunções. E essa ideia das conjunções ela é bem importante porque ela amarra com a ideia da gente pensar sobre conjunções coordenadas, subordinadas, e a gente vai ter, dentro dessa brincadeira, uma classificação pura, tá? Então, olha só. A expressão em destaque, conforme um estudo científico, pode ser substituída sem prejuízo pelo sentido original, ou seja, qual é uma conjunção que vira sinônimo dentro desse processo aqui para a gente pensar. O conforme, ele é uma clássica conjunção conformativa. E as conformativas são apenas 4, que são o conforme, o segundo, o consoante e o como. São essas 4 conjunções aqui, que são as conjunções subordinadas adverbiais conformativas. Por isso que a letra D, de desespero, é a nossa resposta. Ao passo que diz um estudo, é quando, enquanto, né? Ele pode me dar uma ideia de tempo. Em vista de um estudo é na ideia de já que aquela relação. Não obstante, vai me dar uma ideia de mas, porém, contudo, não obstante, uma ideia de oposição. E na letra E, correlacionado a um estudo, ele tem uma oração adjetiva que é relacionado, correlacionado. Então, aqui nos dá a ideia pura de uma ideia de conformidade, é o nexo consoante, que é igual a conforme. Na questão de número 9, vai estar lá na tua prova. Não tem como não aparecer. Uma questão de pontuação. E ele disse assim, olha, a reescritura que mantém os aspectos informacionais do trecho e respeita as normas do emprego de sinal de pontuação é. Basicamente, quando cai pontuação na Sesgran-Hill, a gente precisa ficar ligado na ideia de sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Por quê? Porque a gramática diz que isso aqui é o que a gente chama de ordem direta. 90% das questões da Sesgran-Hill tu resolve com essa ordem direta. Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Então, ele traz assim, ó. Quando ele nos apresenta assim. O capitão e oceanógrafo norte-americano ficou horrorizado quando, em 1997, voltava de seu veleiro de uma famosa regata náutica. Encontrou um mar de plástico tão extenso que precisou de 7 dias para o atravessar. Então ele diz na letra A. Ele diz, o capitão e oceanógrafo norte-americano ficou horrorizado quando, em 1989, voltava com seu veleiro de uma famosa regata náutica. 2 pontos. Encontrou um mar de plástico tão extenso que precisou de 7 dias para o atravessar. Ora, nessa relação aqui, ele não reescreveu nada, né? E a gente vai focar, principalmente dentro dessa ideia, nesse deslocamento do adjunto adverbial. O que a gente vai ter? O em 1997 é um adjunto adverbial pequeno, tá? É um adjunto adverbial pequeno. E aí a gente poderia isolá-lo por pontuação. Aqui no simulado, aqui na minha lista não ficou a vírgula, mas aqui, ó, tem a vírgula no teu material, tá? Aqui tem uma vírgula depois do ficou. E aí, nesse processo, a gente vai ter a relação do verbo, o capitão norte-americano ficou, vírgula, horrorizado. A gente não pode separar o verbo do seu complemento. Então, isso é um problema que a gente tem na letra A. Além disso,
o foco da questão vai ficar aqui, ó, nesse 1997, que é uma adjunta adverbial pequeno, mas vocês vão ver que a tendência, como ele tem uma pontuação facultativa, é a gente ou isolá-lo por pontuação ou não isolar. Uma só não vai dar, que é o que acontece na letra B. Porque na letra B ele diz, olha, o capitão e... Deixa eu só fazer um risco aqui, ó. Essa vírgula aqui não tem. O capitão e o oceanógrafo norte-americano ficou horrorizado, vírgula, quando, vírgula, em 1997, vírgula, voltava com seu veleiro de uma famosa regata náutica e encontrou tananã, tananã. Qual o problema que a gente tem aqui? Essa vírgula aqui, eu já quero destacar que ela vai ser uma relação facultativa. Por quê? Porque o quando é uma relação de tempo, é uma conjunção de tempo. Então ele está na ordem, é a oração subordinada adverbial. Está na ordem. Só que usar uma vírgula só no adjunto adverbial ali, ó, causa problema. E aí a gente tem um outro problema, que é a vírgula antes do E. Que a vírgula antes do E diz, olha, para ter essa vírgula antes do E, a gente vai ter que ter sujeitos diferentes. E quem é que ficou horrorizado? O capitão. E quem é que encontrou? O capitão. Então eu não posso ter uma vírgula antes do E. Entende? A vírgula aqui é facultativo, antes do quando. Aqui, no 97, ele é facultativo, mas eu tenho que ter as duas. Ou nenhuma. E a vírgula antes do E é só se for sujeitos, só se forem sujeitos diferentes. Na letra C, o erro clássico, separar o sujeito do verbo, nunca separa sujeito por verbo. A vírgula facultativa ele não usou, o E em 97 ele não colocou vírgula, tudo certo. E aí ele coloca um E aqui, ó, que gera um problema, que é a pontuação antes do E. Tá? Não tem dois pontos E. Dois pontos, encontrou. Na letra D, ele diz, o capitão e o oceanógrafo ficou horrorizado quando, em 97, vírgula, voltava tananã. Qual é o rolo? O em 97 tem que estar isolado por aqui. Além disso, a gente tem aqui o rolo depois do plástico lá embaixo, ó, e antes do E. Ele separa o sujeito aqui do E, é o mesmo sujeito, encontrou o mar de plástico tão extenso, isso aqui faz parte do plástico, né? Um plástico tão extenso, não pode separar essa estrutura. Por isso que a letra D tá fora. E aí a letra E vem a ser a nossa resposta. Ele usou uma vírgula que é facultativa, ele isolou, que também é facultativo, mas precisa usar as duas, e o resto tá na ordem. Por isso que a letra E é a nossa resposta. Questões de pontuação precisam ficar atentas à ideia de ordem direta. Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Às vezes se mistura, nesse quando aqui, por exemplo, as subordinadas também. Mas é um segundo tempo da pontuação. Uma das questões clássicas, e poucas bancas gostam tanto de concordância nominal, a Cesgran-Hill ama concordância nominal, e ele pede qual que está de acordo com a norma padrão. Então, uma tendência da prova é cair ou concordância verbal, com aquela questão do se, ou concordância nominal. Raras as provas cobram as duas. Por isso que eu já coloquei uma a mais aqui, que é pra gente testar, né? Estamos aqui para se testar para a prova. E aí, essa regra é clara. Ele disse assim, ó, essa é a que mais cai. As garrafas de plástico e os eletrônicos, e a gramática diz, olha, substantivos de gêneros diferentes. E eu tenho em garrafas o feminino e em eletrônicos o masculino. Quando eu tenho o adjetivo depois, eu tenho que fazer a concordância com os dois. Então são tóxicos, masculino, plural, para fazer a concordância com os dois. Depois, em muitas cidades da Europa é proibido a utilização. A regra diz, olha, se eu usar o artigo aqui, é proibida e não proibido. Por isso que tá fora. Na letra C, é a mesma regra da letra B. Quando a expressão está determinada, tipo mudança, eu diria, é necessário
mudança. Ele não concorda. Mas se eu determinar concorda, é necessária muita mudança. Então ele concorda. Na letra D, ó, ele disse: devemos manter nossos oceanos e nosso planeta. E aí a gente tem uma possibilidade que é, olha, oceanos é masculino, o planeta é masculino também. E ele diz, concorda com o mais próximo ou o masculino plural. Então poderia ser limpos. Poderia ser os dois. Ou só o mais próximo ou o masculino plural. A tendência da Cisgran-Hill é colocar sempre o masculino plural, tá? E na letra E ele disse, no meio das águas é possível encontrar pedaços de garrafas de refrigerante quebrados. Quebradas. Porque são as garrafas que estão quebradas, né? Então, as garrafas quebradas. Feminino, para concordar só com as garrafas. Os pedaços não estão quebrados, são as garrafas. E aí a gente tem um problema de concordância ali. Então, essa questão de concordância nominal é sempre muito pedida na Cisgran-Hill. E essa é a regra que eu queria que tu soubesse. Gêneros diferentes levam o meu adjetivo para concordar com o mais próximo ou o masculino plural. Que é exatamente a regra da letra A e da letra D de desespero. E, para terminar, coloquei uma questão de ortografia, pensando nos porquês, que é um clássico assunto que todo mundo gosta. E ele disse assim, por que as pessoas não pensam sobre o destino? Gente, início de pergunta, por qual motivo? Por qual razão? Não pode ter o acento. Tá fora a letra A. Na letra B, ele nos diz, elas não pensam sobre isso, pois, porque não são incentivadas a pensar. Então a gente tem uma justificativa. E aí o porquê junto, sem acento, nossa resposta. Por que não é a letra C? Porque é o porquê. E aí esse porquê é com acento, porque ele está determinado. Na letra D, por que ela não é a nossa resposta? Gostaria de saber por qual motivo, por qual razão. E aí é o porquê separado e sem acento. E na letra E é o porquê que é separado, só que ele bate no ponto. Lembra o que acontece quando ele bate no ponto? Acento nele. Por isso que ele não pode ser a nossa resposta e a letra B é o nosso gabarito. Ó, quero deixar 2 convites aqui para quem vai fazer Banco do Brasil. Eu tenho 2 cursos. Esse aqui, que é de questões comentadas da Cisgran-Hill, são 120 questões que eu faço exatamente como eu estou fazendo aqui. Por que é a letra A, por que não é a letra B, por que é a letra C. E tem aquele outro lá que é um super evento de pré-prova, 3 horas de revisão, que eu vou fazer de todos os tópicos, item por item dos tópicos. Ó, o que pode cair disso? Isso. Como é que cai isso? Assim, como é que... Analisando tópico por tópico de português e de redação também. Dicas preciosas. Esse evento fica salvo, ele vai ser gravado ao vivo, dia 10, que tu pode acompanhar, e ele fica salvo até o dia 23, para que tu possa revisar e também, enfim, ver na véspera da prova. Acho bem importante. Um evento bem legal e um teste aqui, ó, para se familiarizar com a prova. Não dá para não treinar forte. É uma prova muito previsível e é possível gabaritar as 10 questões de português. Se tu ficou interessado, aqui só clicar nesses links aqui e tu cai direto lá na compra dos cursos. Ó, não deixa de me seguir, @CarlosZambelli, me diz o que tu achou dessa correção e não desiste. Vai dar certo, tamo junto e até a próxima.